Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, mediante o portal RC1. Estamos chegando para mais uma prosa na terrinha querida. Programa esse que eu não canso de insistir e de falar, que conta com uma audiência significativa de todos vocês. Isso é muito salutar, é muito importante e que vem à prova que Dois Córregos, além do cognome Terra da Amizade, Cidade da Amizade, tem também os seus filhos queridos aí, que deixam um legado e ainda constrói um país ainda melhor. Hoje, o nosso convidado, como eu costumo dizer, é mais um dois corriguense da Gema. Ele é economista formado pela ITE, pelo Instituto Toledo de Ensino, de Bauru, tem pós-graduação em Administração de Empresas e também em Administração de Marketing pela FAAP, é a Faculdade Armando Álvares Penteado, de São Paulo, e MBA em Controller pela USP São Paulo. É professor universitário também. Então, seja bem-vindo, receba o carinho de todo o nosso público, de toda a nossa imensa região, Milton De Biasi. Obrigado, Raul. Obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz, né, de estar aqui e contar um pouco da nossa história, né? Confesso que fiquei emocionado, porque quando eu estava selecionando as fotos para você, embargou, a voz ficou embargada, eu fiquei assim, então eu fiquei bastante emocionado. Então eu agradeço, né, de ter a oportunidade de falar um pouco da minha história, né? Agradeço. Milton, é um prazer muito grande recebê-lo, e Milton não seria diferente. Todos os dois corriguenses que conquistaram seu espaço fora, a maioria deles aqui apresentado, mas que tem aqui o umbigo, né, como a gente diz, enterrado nas terras de Dois Córregos aqui, se sentem emocionados quando volta para dar um depoimento, para contar a sua história. Aí a prova cabal que a terrinha sempre ficou no coração deles, né? Essa é a verdade. Milton, aqui a gente costuma num túnel do tempo, então vamos relembrar você aí conforme a tela, o pequeno Miltico. Olha isso aí. Fazia tempo que eu não via essas fotos. Aliás, a gente não fica toda hora vendo as fotos, né? Exato. Então, quando você vai buscar as fotos, tá, eu falei, não, eu preciso trazer, porque essa foto, ela me traz uma energia boa, porque eu me vendo assim, eu vejo o quanto que eu lutei, né? Exato. E os olhos, né? Então, quando eu comecei a olhar, eu falei, nossa, esses olhos é olhos de quem não veio à toa para a vida, né? Eu vim aqui para fazer alguma coisa, né? Exatamente. Então, é um olhar vivo, né? E, ao mesmo tempo, a alegria, né? Esperançoso. A esperança, trazer a esperança. Então, eu tenho muito orgulho de ter vindo a esse mundo e cumprir minha missão. Exato, Milton. A próxima aí, Mauro, a gente tem o... Olha aí. É a quarta série? Essa aí é o prezinho. O prezinho, perdão. É o prezinho, que a gente chamava antigamente de outro nome. Jardim da Infância. Jardim da Infância. Aí, nos 5, 6 anos de idade, né? Eu esqueci o nome da... Era Nelly Batóquio? Dona Nelly Batóquio. Isso, ela foi minha professora do prezinho aí, né? Olha aí. Então, essa também foi uma fase muito bacana, sabe? É aquela coisa, em muitos lugares, quando eu entro em alguma escola, assim, eu sinto o cheiro da borracha, o cheiro da caneta, o cheiro assim do mesmo. lápis. E aí eu lembro dessa fase, sabe? Então, para mim, foi um orgulho nessa fase ter a primeira formação. E essa foto, Milton, ela é simbólica porque era desse modo. Os moldes Sim. da foto era essa mesmo, né? Desse jeitinho. Sempre com Todo mundo tirava com esse fundo aí. Era esse fundo, né? Muito bacana. Seguindo, Mauro. Aí, opa, aí já foi a quarta série, né? Mudou muito, né? Mudou muito. Aí foi a quarta série, eu recebendo o diploma do Dr. Cícero Bertelli, né? Saudoso. Aí eu já estava nos meus 10 anos de idade, já fechando a parte do pré-primário, né? Do primário, aliás. Do primário. Foi na Francisco Simões, na José Alves Mira? Foi na José Alves Mira. O primeiro ano foi com a dona Leonor Guerreiro, o primeiro aninho. E eu tenho uma recordação não muito boa, que eu era muito sapeca e ficava 2 pessoas assim na carteira. Antigamente sentava de dois, né? E eu aprontando com o meu amigo, ela veio e deu uma reguada na minha cabeça. E eu tinha um tumorzinho na cabeça e começou a jorrar sangue. E essa mulher ficou desesperada. Então isso marcou minha vida. Eu tinha 7 anos, primeira série, eu já aprontando, né? Mas aí depois, na segunda série, eu já fui para o ginásio.
e aí já foi com o saudoso Níveis Pessotto. Seu Que Níveis eu tenho uma Pessotto. recordação incrível. Então, aí a partir da segunda série eu só fiz aí no José Alves Mira. Exatamente, olha aí que bacana. Próxima, Mauro, para relembrar, outra Sim. foto também que era nesses moldes, não? Primeira comunhão, isso era muito importante, porque o catecismo na época que a gente aprendia na Igreja Católica era pesado. A gente tinha aula, e eu não lembro mais da senhora que dava aula pra gente, e era assim, você tinha que aprender mesmo. Tinha Naquela que época aprender. não era nada superficial, tudo era muito profundo, né? Sabia as orações, decor, né? As orações. Tudo. Então, para mim, marcou, foi uma época importante, porque meus pais sempre foram muito católicos, meu pai muito fervoroso, e ele tinha uma série de coisas que ele desenvolvia dentro da igreja. Meu pai, aos domingos, ele ia dar catecismo nos bairros mais distantes. Ele tinha essa questão da catequização, Olha sabe? só. Então, eu nasci nesse meio assim de pessoas com formação católica, e para mim foi uma fase importante, porque a minha crença em Deus hoje é muito forte, e a minha perseverança ainda na questão religiosa ainda é forte, a partir desta época. A partir desta fase da vida, né? Desta fase da vida. Sempre Exato. acompanhada, como você disse, pelos pais, Sempre. pelos professores, né? Exemplo. Quer dizer, é aquela fiscalização sadia, né? Construtiva. A sociedade mudou muito, claro, cada época é uma época, e a época que eu vivi era uma época em que os valores eram trabalhados, de família, então esses valores eram muito bem trabalhados, e isso me ajudou muito na minha formação, na minha ética, principalmente na minha vida profissional, né? No respeito às pessoas. Tudo isso marcou pela formação que eu tive dos meus pais e da minha religião católica. Pais que, para a gente lembrar, o seu Antônio De Biasi, né? Sim. O pai e a dona Hermínia Silvestre. Não sabia que a sua mãe era Silvestre. Isso. Da família Silvestre Sim, dela, né? e aí Olha tem várias pessoas aí na cidade, né? Isso, duas famílias bem tradicionais, né? Alcide Silvestre, o Alcides. Antônio Silvestre, os famosos fiscais da prefeitura. Da prefeitura Eles municipal. andavam para cima e para baixo como fiscais, né? Exato, Famosos. Exato. Seguindo, Mauro, mais uma foto. Opa, aí, uma formatura. Gostaria que você Isso, lembrasse. aí já da oitava série. A formatura da oitava série. Da oitava série, o ginásio, né? Foi uma fase muito importante, porque nós tivemos um ginasial muito forte. O José Alves Mira era conhecido em toda a região. Alunos de outras cidades vinham Me recordo disso. fazer os estudos aqui. Professores de Jaú vinham dar aula aqui. Professores de fora, não só os locais que eram muito bons, a qualidade técnica dos professores, né? A capacidade. Olha, hoje o meu português, graças a Deus, eu ainda consigo construir frases, interpretação, a escrita correta, com os pontos, vírgulas, de forma correta, graças a esse ginásio, que me mostrou toda a história mundial, a geografia, as aulas de francês, as aulas de inglês. Eu tive francês na quinta e sexta série. Isso, eu também tive. Então foi um ginásio que realmente moldou o meu conhecimento e me deu muita bagagem até para prestar o vestibular. Olha, que importante o Milton dizer isso. E, aliás, de todo esse fator cultural de aprendizagem, um prédio belíssimo, não, Milton? Sim, que na fantástico. época, acho que na época, né, sempre ostentou uma formosura gigante, né? Sempre. E uma coisa importante, né? O culto à bandeira, Isso. o hino, aquela coisa... O resgate cívico Resgate mesmo, né? cívico, tá? Apesar das pessoas dizerem, né? Nós vivemos sobre regime militar e tal, não atrapalhou em nada a minha vida. Eu não tenho nem nada contra nem a favor. Exatamente. Muito pelo contrário. Regime militar, para mim, não trouxe... assim, se alguém aprontou ou não, foi problema de quem aprontou. Sim. Agora, a minha vida sempre foi tranquila. Ou seja, eu nunca pautei a minha vida por uma questão de governo, coisa parecida. Eu sabia que eu tinha que resolver os meus problemas e enfrentar a vida por mim e não dependente de governos. Que eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro. Muito bom. Porque quando a gente fica dependente de Estado, fica dependendo de governos, a gente não prospera. E eu prosperei na minha vida graças à minha competência e os valores que eu construí.
Mesmo porque como ele mesmo disse, a família também vinha desse Sim. mesmo conceito de vida. Mesmo conceito. Mesmo conceito de Exato, vida, que exato. só ajudou nessa sequência. Não éramos perfeitos, não. Não é era isso. só uma modelagem de Isso. sociedade que existia na época e que Isso. funcionou muito bem. Que funcionou muito Tá? bem. Não tive nenhum transtorno psicológico, não tive nenhum problema. Pelo meus contrário. pais sabiam dar as palmadas certas na hora certa. Isso. E eu aprendi muito com isso, porque a gente fazia muita coisa errada. A gente fazia. Porque na época você não tinha assim hoje você não tem as mídias de hoje, né? Então a gente tinha que criar as imagens, os pensamentos, as brincadeiras, Muito né? bem. Que vinham do mundo imaginativo. E isso deu muita, né? E os nossos pais corrigiam a gente quando tinha que corrigir. Então, eu não sou de uma geração que criou-se transtornos psicológicos, filhinho mimizento, porque o papai e a mamãe chegavam junto. Não, pelo contrário. E hoje a gente está vendo o inverso na sociedade e isso me preocupa. Muito bem lembrado, Milton. Esse mundo lúdico da gente, realmente é isso daí, de uma palha de milho e um ilá, a gente fazia uma peteca. Exatamente. Né? E era feliz. Exatamente. Né? Então existia Exatamente. essa dificuldade, mas daquele objeto a gente fazia alegria, né, Milton? Fazia alegria, carrinho de rolimã, porque Isso. eu tinha um quintal enorme na minha casa, de Aí, ó. descida, né? A gente construía os carrinhos de rolimã, Olha aí. a gente brincava, a criação era tão grande que a gente brincava de casas. Então, eu tinha casas, fazendas, o banco, a gente fazia o dinheiro, e a gente dividia, e vamos começar a brincar a partir disso. E aí um comprava do outro, vendia do outro. Olha, eu fazia isso com 12 anos, 10 anos de idade. E a gente fazia, e sempre o meu irmão mais esperto ganhava, comprava nossas fazendas e tudo mais. Mas veja, olha a questão financeira sendo trabalhada de uma forma lúdica. De uma forma lúdica. Aí você ia assistir na época lá os Zorro, os Bang Bang da época, né? E depois você ia lá no quintal e nas bananeiras lá você fazia as cabaninhas do Tarzan, do Zorro. Isso. Então o nível de imaginação não tinha limite. Desde o dinheiro, né, Milton? Quando ganhava um pouco de dinheiro, que era difícil, o pouquinho de dinheiro que a gente tinha no bolso valorizava, né? Valorizava. E você me fez lembrar de uma coisa muito importante, que eu nunca tive vergonha disso. Meu pai era pedreiro, né? E eu dizia que ele não era só pedreiro, ele era construtor, porque ele tinha equipes naquela época. Olha aí. Coisas que hoje se faz, que na época ele tinha 3 equipes de construção. E aí, quando eu queria um dinheiro, olha só que interessante, eu queria um dinheiro e meu pai falava, não, você vai ter o dinheiro. Claro, meu pai de vez em quando dava um ou outro dinheiro, mas era difícil. Sim. Você vai ter que trabalhar de servente para mim. Quantas vezes, isso eu tenho um orgulho de dizer isso aí, quantas vezes eu ficava, às vezes nas minhas férias, eu ficava 7 dias trabalhando com meu pai, batia massa, carregava massa. Você já pegou telha e tijolo de 6 metros de altura? Olha. Eu já fazia tudo isso. Então eu trabalhava como servente, meu pai me pagava o valor do servente para mim e eu enchia meu bolso, eu fazia festa com isso. Olha a alegria, né? Quantas vezes eu estava no telhado de uma casa aqui próximo à Rua 15 e amigos meus passaram, todos bonitinhos, indo para a piscina, que naquela época ia no clube, né? E a gente frequentava o clube direto, mas naquela semana eu estava trabalhando com meu pai, sujo, imundo, mas fazendo um trabalho digno e recebendo. Então, meu pai me ensinou que você quer ganhar dinheiro? Trabalha. Trabalha. E sabendo que no final de Obrigado semana... por me fazer lembrar desse detalhe. É muito bonito isso aí. E sabendo que no final de semana a sua diversão seria com troquinho no bolso. Estava garantida e não era pouco, porque ele me pagava, não qualquer... Ele me pagava o valor do salário do servente. Justo. A próxima, Mauro. Temos aí agora Opa. A outra formatura, né? Isso, aí, essa já é a formatura do colégio comercial. Aí é interessante porque eu optei depois do ginásio a fazer o colégio comercial. Então, eu já tinha nesta época clareza desde os meus 14 anos que eu queria ser economista. Olha. Eu já lia, eu já acompanhava as questões de política e de economia pela televisão da época. Com 14 anos eu sabia que eu queria fazer economia. E eu optei por fazer não o colegial normal, eu optei por fazer o colegial, o técnico em contabilidade. Contabilidade. Então, aí eu já era um técnico em contabilidade e professores fantásticos, hein?
A Maria José Scarpim, eu lembro dela. Opa! Professores fantásticos de Saudosa. contabilidade. Então, eu tive 3 anos de colegial fantásticos, técnico, que me deu a formação técnica em contabilidade e que me permitiu, eu, a partir dos 15 anos, ter meu primeiro emprego no famoso escritório do Zamboni. Olha aí. Foi lá, né, que o meu primo, ele me chamou para trabalhar e eu fazia esse trabalho e já fazia contabilidade por lucro real na época. Ou seja, não foi assim, 15 anos eu era um estagiário, não, né? O moleque que leva um papel daqui para... Não, Você eu já estava fazia envolvido. escrita fiscal e eu fazia contabilidade. Olha com que E logo em seguida eu fui lá para a indústria de imóveis da Dami fazer escrituração fiscal, né? E apuração de impostos da fábrica, que era a maior fábrica de imóveis da época. Então eu tive um período inicial fantástico, porque eu fazia o colegial e, ao mesmo tempo, eu fazia contabilidade na raça, aprendia e escrita fiscal. Olha Ou aí. seja, eu já tinha toda uma formação, todo um preparo para ser economista. Então, Olha quando eu fui para a só. faculdade, eu nem fiz o cursinho. A própria base ginasial e colegial me permitiu passar na faculdade. E olha que interessante, né? A faculdade, na década de 70, em 76 eu comecei a fazer a faculdade. Já com 18 anos, eu já estava fazendo faculdade, não fiz cursinho. E, na época, era 3-1. 3-4-1. 3-4-1 na década de 70 era fantástico. Hoje em dia, as faculdades estão pagando para o aluno ir lá fazer faculdade. Né? Na Exato. época, era de Vamos. 3-4-1. E eu 3-4 passei pra 1. na primeira, entendeu? Só 70 pessoas foram classificadas e eu estava entre as 70 Entre as 70. pessoas que foram classificadas para fazer a faculdade. Como a gente vê o quão importante é se despertar, se eu já nos 13 anos, mas não foi só o despertar, é a colocação em prática, né? Em que muitas prática. vezes desperta, mas E era o que eu queria. olha Então só. eu nunca me arrependi, porque meus amigos que estavam no ginásio continuaram no colegial. E eu nunca me arrependi da minha Não. tomada de decisão. Foi Você uma percebeu tomada de decisão. Uma tomada de decisão Isso, que te isso. levou ao É isso aí. sucesso. É isso aí. A próxima, então, o Mauro. Opa, aí já Eu fiz questão de trazer essa foto aí, porque essa foto me fez é do Banco Econômico. Então, em 1975, eu já entrei com 17 anos. Aliás, meus empregos, eu sempre fui convidado. Eu fui chamado. O gerente do banco, né, o Nelsinho Nelson de Matos. de Matos, ele foi na minha casa no dia 31 de dezembro de 74, e eu trabalhava no Adami, e ele falou para mim, você quer trabalhar no banco? E banco naquela época era muito chique. Nossa. Banco ganhava muito bem e tal. Eu falei, eu quero, mas para que dia? Não, é amanhã, é essa noite. Você já era 3 da tarde, às 6 da tarde você vai lá no banco e a gente você já começa. Paramos à noite do ano novo, porque estava tendo a incorporação do Banco Novo Mundo para o Banco Econômico. Oh, essa transição assim. Eu entrei na transição Você em pegou? 1º de janeiro de 1975, meu registro. Olha só. Né? E aí eu faço questão, né, nessa época, porque Muito bem colocado. foi aí que eu potencializei meu conhecimento contábil, porque eu fazia toda a contabilidade do banco, fazia toda a contabilidade diária, mensal, semestral, mandava todas as peças para o Banco Central sozinho. O Mangerona, que era o contador, ele só assinava. Eu fazia toda a contabilidade bancária, porque contabilidade bancária é diferente da contabilidade comercial. Sim. Então eu já tinha todo o conhecimento de contabilidade comercial e todo o conhecimento de contabilidade bancária, com todas as peças que eu mandava para o Banco Central na época. Estava tudo agregado. Tudo agregado nesta época. E a foto fala muito por si só. Ou seja, a postura. A postura e a outra, a alegria sua ali, A né? postura, eu estava muito A feliz. alegria né? sua, né? A Muito cara, feliz. a cara não ajuda muito, porque eu estava naquela fase de transição, né? Para ser Da adulto. adolescência né? para adolescente para adulto. Temos a outra aí, Mauro. Opa! O tiro de guerra. Meu Deus, eu estava na faculdade, com 1976 eu entrei na faculdade, 77 tiro de guerra. Aí eu fui convocado, eu pedi para ser dispensado, porque eu estudava em Bauru. Por causa. Né? O sargento não me dispensou. Não dispensou. E falou assim, eu fui automaticamente promovido a cabo. Nós éramos em 5 Dá cabos. para ver a divisa aí. Nós éramos em 5 cabos, né? E o sargento falou, não, você não vai.
E na época, eu, o Fernando Poli, o Sebastião, filho do seu Zezinho do Mercadinho, o Sebastião era cabo, olha o Bizão era cabo. O Bizão. Né? É tudo da minha época que nós fizemos o tiro de guerra. Né? Então, me comprometeu 6 meses. E assim, o tiro de guerra foi bom para mim? Foi. Ajudou? Ajudou. Mas eu já estava num nível assim, a gente recebeu, graças a Deus, uma boa formação familiar. Sim. Eu já estava num nível de universidade já, né? E a maioria das pessoas que faziam tiro de guerra vinham de famílias muito simples, de pessoas problemáticas. Sim. Né? Então, o tiro de guerra para essas pessoas foi muito bom. Para mim, ajudou muito pouco, claro, a questão de civilidade, a questão de respeito, disciplina, respeito à bandeira, ao hino, claro. Né? Isso foi maravilhoso, né? Claro. Mas esses 6 meses me comprometeram um pouco a faculdade, mas foi uma época boa, viu? Porque houve uma interrupção, né? Interrupção. Eu tive que parar 1 ano da minha faculdade para fazer. Eu tive que ficar em 2 córregos. Plenamente compreensível o que você está dizendo. E logo em seguida eu já pedi transferência e fui para o Banco Econômico para Bauru. Tá certo. Então vamos lá, Mauro. Aí... E aí essa foto não está muito boa. Mas é a sua formatura. Mas é a minha formatura como economista na IT Bauru. A IT Bauru era um exemplo de universidade. Todos os meus professores eram mestres e doutores com livros publicados. Naquela época era um show, né? Porque você dizer que foi capacitado por pessoas doutores e mestres na época. Nossa. Então a IT era muito forte, né? Perdeu-se ao longo dos anos, porque todo esse contexto foi se perdendo, como todas as faculdades perderam muito o seu contexto, né? Mas aí foi um grande orgulho essa foto de eu venci os 14 anos que eu tinha. Hoje, quando eu tinha 23 para 24 anos, eu estava com um diploma de economista. Olha. Depois de quase 10 anos de imaginação, de que eu queria ser um economista, 10 anos depois eu já era economista. E numa IT que à época era um referencial, né? Sim, a IT era um referencial. Era um referencial. Né? E principalmente em advocacia, né? Advogados eram top, né? Top. E aí começa essa carreira, eu gostaria que você contasse essa carreira, então, pós-formado, né? Tá. Como se deu, logo em seguida, você vai... Eu vou procurar ser breve, porque eu tive muitos trabalhos. Eu digo para você que a minha grande base foram o Banco Econômico e o Sebrae. Olha aí. Para a minha vida. Por quê? Porque foram os dois que as melhores formações que eu tive pós-universidade foi a minha experiência profissional com 12 anos no Sebrae, no Banco Econômico. 12 anos. Né? E depois a gente conta um pouco do Sebrae, que foi o meu ápice e fechamento, né? Mas o Banco Econômico eu entrei em 75 e saí em 86, 12 anos. Eu comecei como escriturário, como eu disse para você, fazia toda a contabilidade do banco e eu fui me desenvolvendo e quando eu me formei, eu passei num concurso interno, porque o banco era assim, o Banco Econômico tinha no Brasil todo e tinha a sucursal sul. A sucursal sul do banco, ela ia do Mato Grosso ao Rio Grande do Sul. E a sede era em São Paulo, 9 andares, lá na João Brícola, bem em frente à antiga sede do Banespa. Bem em frente? Então, bem em frente era a nossa sucursal, 9 andares. E eu saí do Banco Econômico 3 anos e meio aqui em 2 Córregos. Eu fui para Bauru, terminei os estudos da faculdade em Bauru. E em 82 eu passei no concurso interno, porque eu queria ser economista do banco. E aí eu passei no concurso interno, tinha 3 vagas no estado de São Paulo. 2 vagas, 2 pessoas de São Paulo passaram e eu do interior. Como você era um predestinado, hein? Eu do interior passei e me orgulha muito isso, sabe? Muito. E essa época foi fantástica porque eu fui para São Paulo com cara e coragem e foi 4 anos de análise econômico-financeira. A gente fazia grandes estudos de crédito. Então, eu trabalhava na Secretaria Executiva do Comitê de Crédito da sucursal sul do banco. Então, a gente fazia grandes estudos. Não sei se você ouviu falar da Hatsuta Industrial de Guarulhos, que era famosa na época, né? E tinha grandes conglomerados financeiros que a gente fazia estudos, a gente fazia análise de mercado, análise contábil. Olha. E depois a gente tomava decisões de crédito que ia para o comitê da diretoria máxima da sucursal, aonde então eu era o responsável por todo o interior do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tá? Olha. Eu era o responsável por todas as análises
que eram feitas aí. E por questão do destino, o que aconteceu? Quando eu já estava no quarto ano como analista lá em São Paulo, eu já ia ser guindado a analista sênior. Em 4 anos. Eu entrei como trainee. Um jovem de tudo. Com 28 anos de idade, eu já há 4 anos formado. Há 4 anos. Casado já, né? E aí surgiu o famoso Plano Cruzado de 86. O Plano Cruzado derrubou, fechou meu departamento, transferiram para a sede que era na Bahia. Me convidaram para ir para a sede na Bahia, eu não quis. Aí eu fiquei alguns meses como gerente adjunto numa agência Brigadeiro Luiz Antônio lá em São Paulo. Mas essa minha carreira que eu estava subindo assim... Plena ascensão. Plena ascensão, especialista em análise de crédito. O plano deu aquela ruptura. O plano fez aquela ruptura. Nesta época, meu filho já tinha 6 meses e tinha um problema de broncopneumonia muito grave. A gente estava em São Paulo, morando em São Paulo, né? Os médicos, na época do Fleury, em São Paulo, me aconselharam a voltar para o interior. E aí, como a situação do banco não foi a melhor, porque destruiu a minha carreira que eu queria como economista, né? Claro que eu podia ir para a sede na Bahia, mas eu vi que não era o lugar que eu queria. Perfeito. Aí voltei para o interior. Aí eu tive que fazer toda uma reconstrução dos 28 aos 35 anos, onde eu passei por vários negócios, né? Várias empresas, que eu acho que talvez não vale a pena citar, porque foram... Foram várias. Foram várias, pequenas, médias, indústria, trabalhei em indústria de calçado e tal. E aí, aos 35 anos, 7 anos depois dessa fase mais complexa, porque eu tive que me reerguer. Uma turbulência. Eu entrei no Sebrae, onde eu permaneci por 23 anos no Sebrae. E no 3º ano eu entrei para ser analista, consultor econômico-financeiro do Sebrae, por 3 anos. Eu era responsável por todo o atendimento do Sebrae e também como consultor. E eu fui guindado à gerência regional com 3 anos de Sebrae. Então, por 20 anos eu gerenciei, eu comecei na regional de Bauru, eu fui para Araçatuba como mandato tampão lá, depois eu fiz carreira como gerente regional também em Marília e voltei e encerrei minha carreira aos últimos 13 anos do Sebrae como gerente regional, encerrei minha carreira em Bauru, sendo que eu fiquei durante 3 anos e meio como gerente regional de Botucatu e Bauru ao mesmo tempo. Concomitantemente. Fiz Marília, Bauru e depois Bauru, Botucatu. Não, E aí eu me encerrei com 20 anos de gerência regional e 23 de carreira do Sebrae. E eu me orgulho muito da carreira, eu falei da carreira do banco, por conta da parte toda contábil, financeira, mas eu me orgulho muito do Sebrae porque nós fomos os precursores do empreendedorismo. Ninguém, em 1993, a sociedade não sabia o que era empreendedorismo. Quem trouxe o assunto de empreendedorismo foi o Sebrae. E o Sebrae, ele começou, e nessa época, a gente ia fazer palestras em escolas, fazia muitas palestras para divulgar o empreendedorismo. As pessoas não sabiam o que era o empreendedorismo. Então, essa fase, eu me orgulho muito, porque foi uma fase em que eu... De construção mesmo, construção de uma coisa nova, inédita, ajudar pequenos negócios a crescerem, né? E as minhas formações posteriores que eu fui fazendo, né? As minhas pós-graduações que eu não parei, por quê? Eu tinha que mostrar que eu tinha competência. Né? E sempre em plena evolução. 30 escritórios competitivos no estado de São Paulo. O escritório regional de Bauru, ele era considerado o top de linha no estado de São Paulo. Na época existia uma concorrência grande entre o escritório de Campinas, Ribeirão Preto e Bauru, que chamaram a tríplice coroa do Sebrae. Sebrae. Então nós tínhamos que todo dia se esforçar para ter equipes boas para fazer acontecer. E a gente tocava na época 42 municípios. Né? 42 municípios a regional de Bauru. Né? Então, foi um trabalho muito árduo, foi muito aprendizado, muita orientação à micro e pequena empresa, muitos projetos, fizemos muitos projetos, trouxemos projetos em 2 córregos. Né? Trabalho primordial, né? Primordial. A nossa preocupação era fazer com que a micro e pequena empresa tivesse sucesso, que o pequeno empresário realmente trabalhasse como empreendedor,
soubesse sair daquelas dificuldades básicas, né, de conhecimentos Perfeito. financeiros, contábeis e de marketing. Então, nós ajudamos muito. E nesta época foi que, coincidentemente, até por convite também, eu fui dar aula, comecei como professor em 99 e 2010 eu parei, porque era impossível trabalhar no Sebrae e dando aula 2 vezes por semana à noite na faculdade, né? Então foram 12 anos dando aula no curso de administração de empresas, onde eu ministrei várias disciplinas: planejamento estratégico, estratégia empresarial, organização em métodos, custo, formação de preço, umas 6 disciplinas. E eu tive até a oportunidade de dar aula para um semestre da turma de engenharia agronômica da FAEF de Garça, né, que era uma faculdade top nesse sentido. Por 6 meses. Dei aula por 6 meses de marketing também. De marketing também. Também. Então, concomitante ao Sebrae, eu fiquei 12 anos ministrando aulas. Então, pessoal, quando a gente vê um cidadão da Escorriguense, né, um fruto da terra aí, nesse patamar, conseguiu, agora já goza da sua aposentadoria, mas a gente vê a luta, né, o par e passo para se chegar. É a não desistência, né? Além, não é só naquilo que ele foca, cursos aqui, cursos ali, está ligado 24 horas, e é isso que é a mensagem que o Milton passa. É a não desistência, a perseverança. A gente vê no ímpeto dele falar, né? Mesmo aposentado, agora depois ele vai contar do novo projeto. Né? Então é maravilhoso você ver que alguém galgou aí, como vários que passaram aqui, nossos amigos do Escorriguenses, fruto da terra, conseguiram chegar nesse patamar aí. Temos uma foto aí seguinte, Mauro, que não poderia deixar aqui de lembrar. Essa foto anterior, eu fiz questão de mandar para vocês, porque aí está o seu Aguinaldo Viegas, a dona Narcisa, que ia chegar. Né? Meu pai e minha mãe ao fundo e minha esposa Priscila, né? Nesta época, e foram as pessoas que deram a força necessária para eu chegar onde eu cheguei. Aí, tá vendo? Então está relacionado com... Então aí estão as 5 pessoas mais importantes, claro, fora os meus filhos, porque eles não estavam ainda aí, né? Mas essas 5 pessoas foram as fundamentais para eu ter chegado até aí como economista. Olha lá. Fonte de energia, né? Fonte de energia. Fonte de energia. A próxima não poderia faltar, claro, com a esposa, o casamento. O casamento. Foi fantástico, então é incrível, né? O ano passado eu completei 40 anos de casado. Opa! E namorei 7 anos a Priscila. Então são 47 e esse ano completamos 48 anos juntos, logo 50 anos juntos. Mais 40 anos de casado, né? E os filhos, né? Meu orgulho, né? O Olha Leonardo, aí a duplinha aí. A dupla. Leonardo e a Tatiane, hoje meu filho está com 36 anos, minha filha com 32 anos, né? Meu filho formado em administração, minha filha é doutora, mestre e doutora em biologia e agora está fazendo pós-doutorado em biologia, né? Que satisfação, né, meu? Que satisfação, né? Que satisfação. E o meu filho hoje é um CEO de uma multinacional em Campinas, onde ele é especialista em consultoria financeira. Tá? Que maravilha. Então tem lá a sua equipe de 100 e poucas pessoas, lá, uma equipe enorme em Campinas, e ele tem vários grupos de funcionários de equipe por vários pontos do Brasil, aí, Campo Grande, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Ele tem umas equipes aí distribuídas pelo Brasil e a equipe dele em Campinas. Então, meus filhos seguiram a mesma ética, a mesma postura minha e da minha esposa, no sentido de, assim, eles chegaram alguns anos atrás para mim e falaram: pai, você não precisa mais dar dinheiro para mim, que eu me viro na minha vida, tá? Olha. Então, nós agora agradecemos tudo, os dois, cada um na sua época. Me disse, isso me orgulha muito. Emociona. Perdão. Emociona. E eles disseram: pai, tá tudo bem, minha vida agora transcorre sem a sua necessidade. Arrepia. Então isso me orgulha muito, porque são pessoas sérias, jovens sérios, que levam a vida a sério, e isso nos orgulha muito, né? Porque criamos uma família em condições de fazer com que a gente tenha a capacidade, ou seja, todos nós temos capacidade de sermos muito bons e vencer na vida. Basta ter uma educação correta,
posturas corretas, ética da melhor forma possível, porque nós somos humanos e erramos muito. Com certeza. Né? Mas sempre uma postura ilibada, correta, estudando, correndo atrás, a vida acontece. Eu fiz minha vida e meus filhos estão fazendo a vida deles. Muito bonito e com certeza ambos vão ver essa entrevista aqui maravilhosa e com certeza lá da onde eles estiverem vão render homenagem a esse grande pai, Sim. a esse grande homem, a esse grande amigo do escorriguense que também contribuiu muito para que os dois aí chegassem nesse patamar de vida aí de pleno êxito e sucesso. É isso aí. Milton, falando agora do seu novo projeto, eu gostaria que você falasse para nós aí. Eu não sei quanto tempo nós temos aí, Não, que eu sei que o programa é curto, né? Mas dá para você dar uma pincelada aí. Na verdade, e resumindo bastante, porque não dá para entrar em detalhes, a gente gostaria de deixar uma mensagem também aí. Sim. Em 2011, sabendo que em algum momento eu estaria num processo de aposentadoria, porque a gente nunca é eterno, eu comecei em 2011 a perceber que eu queria partir para uma consultoria no meu futuro. Vou me aposentar logo, eu quero partir para uma consultoria econômico-financeira, que foi sempre o que eu soube fazer. Sim. Mas eu percebi que dos 40 anos de trabalho, quase 30 de liderança, eu percebi falhas de liderança, né? O ser humano, todo mundo fala, não, porque o líder tem que ser o líder eficaz, o líder competente, que tem que ser um semideus, né? E eu tive muitos erros como líder. Eu errei muito com a minha equipe e com as equipes com que eu trabalhei. Por quê? Porque a gente vinha de uma postura, a gente tinha os perfis de um jeito, eu não conhecia os meus perfis. O Sebrae me pagou muitos cursos de liderança, mas nunca ninguém pegou na minha mão e diz, tá errado aqui, tá errado ali, tem que melhorar aqui e ali. E eu percebi que tinha um vácuo aí na capacitação para líderes. Então, em 2011, eu comecei a estudar coach, que coach na época era o suprassumo, né? Hoje, coach desvalorizou muito porque muitas pessoas despreparadas e com formações muito superficiais começaram a dizer que eram coaches aí, e isso prejudicou muito, né, a carreira de coach. Mas em 2011 era tudo novo e eu falei, eu vou me preparar. E fui me formando, fazendo muitas formações, porque a vida você não pode parar, você precisa estudar. Até hoje, né, eu estou aí para fazer 66 anos de domingo, graças a Deus, e estou aí estudando, não paro de estudar. Olha, a gente percebe. E por quê? Porque a gente tem prazer em fazer algo para as pessoas, mas não no sentido de ajuda. A gente não tem que ficar ajudando as pessoas. Sim. A gente tem que mostrar caminhos para as pessoas e cada um faz do seu jeito. Então eu fui fazendo muitas formações, né, na área de coaching, de liderança, e nos últimos 6 anos, como havia dito para você, em 2017, aliás, eu me aposentei em 2016, e a partir daí eu montei a minha empresa, e já nos últimos 7 anos eu tenho a minha empresa, onde eu faço um trabalho de coach e mentoria no desenvolvimento para líderes e executivos. Então, o meu trabalho hoje é capacitar, preparar. Então, eu faço mentoria e coaching para líderes se desenvolverem no mercado. Ou seja, qualquer pessoa que lidera qualquer coisa, em qualquer função, né, a gente vai preparar essa pessoa para ele ser realmente um líder que faça e dê resultados no dia a dia. Então, eu parti para essa, né? E em 2017, eu fui fazendo muitas formações. Em 2017, eu me deparei com a maior formação em desenvolvimento humano. Eu chego a dizer que é disruptivo no mundo de desenvolvimento humano, né? Que foi a análise corporal. Hoje eu sou um analista corporal. Olha aí. Hoje eu sou um analista corporal e comportamental. Então, além de ter toda a formação em economia, em finanças, toda a minha carreira, eu me especializei em desenvolvimento humano, especificamente em liderança, e fiz essa formação em análise corporal e comportamental. E isso me ajudou muito porque de 6 anos para cá, porque esse método tem 6 anos e meio, e eu me formei já na 2ª turma, então nos últimos 6 anos eu aplico essa metodologia, que ela é disruptiva no dia a dia. Por quê? Porque eu analiso o corpo da pessoa, como eu estava dizendo para você. Sim. E isso é metodologia científica. Então, muita gente conhece Freud, né? Na psicologia, na psicanálise. Né? Freud, tá? Então, pós-Freud veio Reich. Né? Reich foi um discípulo de Freud,
que o Freud dizia, existe uma mente nesse corpo. O Reich já veio dizendo, olha, os nossos estudos mostram que o corpo define a mente, dependendo do seu corpo. E aí, na sequência, junto com o Reich, veio o Alexander Lowen, né? Que foi um dos pais da bioenergética, da bioenergia, que disse, olha, dependendo do formato do teu corpo, mais gordinho, mais magrinho, o formato do teu corpo define 5 características, perfil da pessoa. Então, o Reich e o Lowen, eles, pós-Freud, disseram, olha, se a gente estudar o corpo da pessoa, a gente descobre como que essa mente funciona. Olha né? aí. E a partir daí, nos últimos 7 anos, então, tiveram 3 pessoas, 3 brasileiros, né, que desenvolveram esse estudo científico e desenvolveram uma ciência em cima dessa ciência, que é o Corpo Explica. Então, qualquer pessoa pode dar um Google aí, procurar o Corpo Explica, né? E ter o grande mentor que criou o método chama Elton Euler, um brasileiro. Inclusive, eu estou agora em uma outra formação com ele, né? Que é um grupo de permissão superior. Mais então, aprofundado. É um grupo onde a gente trabalha as práticas das dependências emocionais do ser humano. Se a gente pudesse resumir aqui, o ser humano só não vai para frente porque ele está amarrado em dependências emocionais, tá? Olha. E juntamente com a análise corporal, definindo os 5 perfis, a gente descobre e a gente consegue resolver e dar todas as respostas que as pessoas precisam sobre o porquê que elas não conseguem isso, porquê que não conseguem aquilo. E resumidamente é assim, os 5 perfis, como é que foi criado, como é que veio essa ciência? Eles não mudaram o nome, eles só criaram um método. Os 5 perfis são esquizoide. O esquizoide é aquela pessoa que, na fase da barriga da mãe, ele desenvolve esse perfil chamado esquizoide. É nome científico, gente. Por favor, esse nome foi preservado porque é um nome científico que eles preservaram, tá? Não é esquizoide de esquisito, não. Não. Esquizoide porque algumas posturas que a pessoa desenvolve. Então, durante o sistema nervoso, a criança, quando está na barriga da mãe, ele desenvolve esse perfil. Então, quando a mãe sofre mais emoções ou menos emoções, ele vai ter mais percentual ou menos percentual. Porque os 5 perfis são distribuídos em 100%. Então, você pode ter 10% de um, 30% de outro, que no total dos 5 perfis. E todos nós temos esses 5 perfis nas várias partes do corpo. Tá? Então, nessa fase inicial esquizoide, quando você está na barriga da mãe, na fase do primeiro ano da amamentação, você desenvolve o oral. A pessoa oral, tá? Olha. E essa fase é quando a criança chora muito, né? E dessa fase que ele desenvolve essa oralidade, tá? E a terceira fase, que é o terceiro perfil, que é o psicopata. O psicopata é quando a criança está naquela fase dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, vai depender. Hoje as crianças são muito precoces, né? Muito precoces. Onde a gente gosta de brincar, que é a fase do bilu-bilu, né? Quando a criança está começando a andar, todo mundo fazendo gracinha, e aí essa pessoa desenvolve essa personalidade, que para mais ou para menos, né? Porque eles desenvolvem a questão, eles se sentem manipulados. Quanto mais a criança se sente manipulada pelos pais, pelos parentes, pelos irmãos nessa fase, ele vai ser mais ou menos psicopata. Tá? Mas cuidado, aqui a gente não está tratando o psicopata do serial killer, não. Não, né? Entendi. Nós estamos tratando o psicopata como patologia. Patologia clínica. Tá? Então nós estamos... Né? E depois dessa fase, dos 3 anos, 3 anos e meio, vem a fase do masoquista, que é o 4º perfil. Tá? E esse perfil é desenvolvido quando a criança está na fase do desfraude. Então ele está saindo da fralda e a criança tem que controlar o esfíncter anal para não fazer cocô e para fazer xixi na cama, aquela fase complexa, né? Complexa. Quanto mais a criança vive esta fase, as emoções, tudo é emoção que é levada pelo sistema nervoso para o cérebro e cria os padrões, tá? A partir daí, então, a pessoa desenvolve esse perfil, tá? Tem uns detalhes em cada perfil, mas eu acho que talvez não dê tempo, né? Sim. E o 5º perfil, que é desenvolvido entre os 4 anos e meio aos 5 anos e meio, que é o perfil do rígido, ou da rígida, né? Que é quando a criança começa a ter o contato com a sexualidade. Ela não sabe o que é sexo ainda, mas ela toca na região da genitália e ela sente o estímulo. E a partir daí, a criança ela começa, dependendo do estado
do sistema nervoso, de questões que ela vive nesta fase, porque é uma fase muito complexa, sabe? Porque é a fase em que a criança vê as pessoas por dupla, né? Papai, mamãe, vovô e vovó, titio, titia, irmão, irmã. E tem essa fase, a pessoa pode desenvolver o complexo de Édipo. E a partir daí, porque normalmente as pessoas rígidas são as pessoas mais belas. São as pessoas que têm, o belo aí é o corpo simétrico. Corpos mais simétricos, tá? Então, esse lado rígido, quando a criança começa tipo assim, ela começa, se é filha, ela vai ter sempre uma preferência pai. Se é filho, vai ter uma preferência mãe, tá? E percebe-se isso mesmo. Isso. Só que, o que acontece, nesse desenvolvimento, a mãe dorme com o pai, a mãe fica com o pai. E a criança pode, se for filha, pode criar uns ciúmes aí, e o filho pode criar um ciúme. Então, dependendo da questão do desenvolvimento psicológico da criança naquela fase de vida, né, e o sistema nervoso trabalhando ali, quanto mais a criança trabalhar essa parte, mais ela vai desenvolver esse sistema aí, sabe? E aí é interessante, né? Porque a partir daí, se a criança começa... Não, a menina fala, meu pai é o meu príncipe. E o filho, ele vê a mãe como a princesa. E é incrível, né? Porque tem muita gente que fala, não, mas não sou bem assim. Não, quando você vê o corpo da pessoa, você fala, não, é assim. E nessa metodologia, ninguém desmente a gente, porque você diz exatamente quem é a pessoa. E outros métodos, a pessoa, outras metodologias de análise de perfil comportamental, a pessoa ela vai responder um questionário e esse questionário sai num sistema, os perfis, né? É legal? Tudo é legal, tudo é legal. Tem um monte de método aí. Claro. Mas este, para mim, foi o mais disruptivo, porque eu consigo dizer para a pessoa quem ela é, como ela funciona, porque eu mesclo esses 5 perfis e os percentuais e eu consigo dizer... Então eu vou te perguntar, foi através desse estudo que você traça, que você você se adaptou a ele, que você detectou esse problema seu lá no passado, que, como você disse, eu tive erros, né, entre aspas. Sim. Foi através dele que você viu que se tivesse... Porque eu aplico primeiro em mim. Eu aplico primeiro em mim. Aliás, nesses últimos 7 anos, as profundas mudanças que eu fiz... Quer dizer, você fez uma alta correção depois disso aí. Sim. Olha. Graças a Deus que eu tive uma carreira que, sem conhecer os meus perfis, eu consegui ter uma carreira de sucesso no brilhante sentido de sucesso. De conquistar as coisas. Mas aí ela poderia ainda ser muito mais... Poderia ser muito melhor. Então hoje, é porque o que acontece, cada perfil desse, ele carrega dores, e quando eu falo dores, medo, insegurança, culpa. Tá? Os grandes problemas da sociedade é medo. Principalmente no mundo atual, não? Tudo se baseia em medo. Insegurança, culpa, que traz o desânimo e a procrastinação. Esses 5 são as coisas que fazem as pessoas não serem melhores na vida, tá? E por trás está a questão da dependência emocional. Então, esses 5 perfis carregam dores, e aqui eu não vou entrar no detalhe, porque se alguém quiser, depois eu dou meu telefone, vai passar eu tenho o maior prazer em tirar dúvida. Claro, você vai passar. Vendo também, mas a minha preocupação é o seguinte, eu não vendo por vender, eu vendo a partir do momento em que eu mostro solução. Então, ninguém compra o meu trabalho se eu não disser qual é o retorno que eu vou dar. Eu garanto o meu retorno, você entendeu? Exatamente. E digo mais, é tão interessante, porque geralmente ele pega isso ele vê esse estudo já no fim da carreira. Muita gente já bem sucedido, um trabalho concluído com maestria, agora eu vou gozar da minha... Não, ele ali ainda vê, no fim, que poderia ter um começo com esse trabalho dele. E ele fala, não, eu vou dar continuidade. Eu acho muito bacana. Acho que é a missão, eu não sei. É a missão sua, cara. É uma missão porque... É muito importante. Eu tenho vontade, eu não consigo ficar parado, eu preciso estudar, tanto é que eu estou fazendo agora um aprofundamento. A sociedade ganha com isso. Eu conquistei já meu espaço, eu tenho o suficiente para eu viver, eu e minha esposa. Exato. Temos uma vida, poderia falar agora e tal, mas eu divido bem meu tempo agora. Eu passeio muito também precisa, e divido. Também. Então eu não pego muitos casos, eu pego, as empresas me contratam para eu analisar, né, os líderes e tal. Perfeito. Muitos líderes vêm também espontaneamente me procurar, né? E eu também faço por indicação. Se alguém entrar no meu Instagram, nas minhas redes,
eu não divulgo nada, tá? Eu trabalho sempre por indicação. Sim. Estão me estimulando aí a que eu faça um trabalho de marketing digital, mas eu não estou muito disposto. Muitas pessoas me dizem para escrever um livro ou trazer material para a internet, né? Mas aí demanda um tempo e entre esse tempo e eu desfrutar com a minha esposa dos meus passeios, né? Justo. Mas eu não precisaria disso hoje. Mas eu gosto disso. Gosta disso. E as empresas que me contratam e as pessoas que me contratam, eu levo muito a sério nos meus contratos. Olha aí. Tanto é que as pessoas, para fazerem um processo comigo, ela tem que ficar 6 meses comigo, pelo menos 10 sessões de 2 horas. Né? É como se fosse uma psicologia, só que eu não sou psicólogo, tá? Sim. O objetivo não é esse. Sim. E a gente trabalha 2 horas, 10 sessões a cada 15 dias, então a pessoa fica vivenciando. Se a pessoa não praticar, eu corto o contrato. Então está no contrato, eu paro o contrato. E se a pessoa me pagou a mais, eu devolvo o dinheiro. Mas assim, porque as pessoas hoje em dia, as pessoas precisam colocar em prática, precisa agir, precisa tomar decisão, precisa acontecer. Só que as pessoas, por medo, por culpa, por insegurança, por procrastinação, por desânimo, vão enrolando, né? E aí as pessoas desanimam. Estagna, então, né? gente, tudo é bom. Qualquer treinamento é legal, vale a pena, desde que as pessoas queiram fazer mudança. E as mudanças, às vezes, não ocorrem. Aí vem o porquê dos meus estudos complementares. Então, além de eu fazer essa análise comportamental dos 5 perfis, que eu digo exatamente como a pessoa funciona, eu dou respostas para todas as preocupações e problemas que a pessoa não entende por que isso não dá certo e tal. E eu faço uma virada de chave com ela no dia a dia para que ela saia das dores e vá para os seus recursos. Olha aí. Todos nós somos dotados de dores e recursos. O sistema moldou o teu corpo daquele jeito pelas dores que você teve, das emoções que você viveu. Perfeito. Mas você carrega a solução junto. Olha aí. Então a gente trabalha a solução junto com o coisa, tá? E o que eu queria finalizar... Você ordena, né? Isso é um resumo do resumo, Não, claro. Porque é muito complexo e ao mesmo tempo é emocionante falar disso, tá? Muito. Mas a grande bagagem minha foi, depois que eu identifiquei todo esse trabalho de análise corporal e que eu dou respostas para os líderes hoje eu trabalho as competências do líder, tudo direitinho e tal, mas olha... A hora que eu chego a finalizar, nem precisa entrar na parte de liderança, porque a pessoa sabe tanto quem é ele... O retorno é maravilhoso. Que ele entende, por isso que quando na liderança eu tomava essa postura, por isso que eu faço isso, por isso que quando eu não tomo essa decisão aqui... Como foi com você agora mesmo? Eu sei pro meu perfil, pro meu perfil. E os meus estudos atuais mostram o seguinte, complementarmente a isso. Nós carregamos dependências emocionais. O masoquista e o oral, principalmente... guardam dependências emocionais muito fortes. Todos nós temos dependência emocional, mais ou menos, tá? E essas dependências emocionais fazem com que a gente não tenha a famosa permissão. Muita coisa as pessoas não conquistam na vida por falta de permissão. Eu me permiti. Olha, eu me permito ser isso, eu me permito ser aquilo, eu me permito. E tem uma grade aí, uma escadinha aí, que começa assim, né? Você pode ver que tem 2 coisas que as pessoas erram nessa escadinha da evolução da pessoa, que é ficar reclamando e justificando. Quando você começa a reclamar e se justificar, você está dando um comando de que você não quer mudar. Então você precisa subir a escadinha de começar a se questionar, propor e acontecer. Então, uma coisa que eu oriento as pessoas que querem mudar de vida. Pare de reclamar e de ficar se justificando e comece a propor mudança. Eu sou assim, mas eu quero ser assado. E já cria um plano de ação e vá, né? Então, essa postura de se permitir a dependência emocional. E nós temos algumas coisas, alguns controladores aí que acabam prejudicando a gente nessas dependências emocionais. Vitimização. Certo. O ser humano, então, o que traz a dependência emocional na vitimização? Olha, a vitimização ou eu fico me vitimizando perante a sociedade, ou pessoas ficam se vitimizando e eu entro na delas. Então, o que é uma dependência emocional, para quem nunca ouviu sobre o assunto ou não sabe
sobre essa teoria. A dependência emocional é quando nós, para fazermos nossa vida acontecer, ficamos dependendo dos outros. Perfeito. Dependendo do que o outro fala, dependendo do que o outro quer. Então, eu não melhoro na minha vida porque meu pai fica me controlando, minha mãe fica me controlando. Tem muitos filhos e filhas que não saem de casa com 30 anos de idade porque o pai, de alguma forma, ou a mãe, sem querer, querendo, interfere na vida das pessoas. Então, dependência emocional é tudo, para a gente resumir, é tudo aquilo que a gente vive no dia a dia, que a gente não evolui porque eu dependo daquele, eu não evoluo, dependo daquele. E tem pessoas que criam dependências emocionais em cima da gente. Por exemplo, pessoas que desenvolvem um câncer, né? Então, vou dar um exemplo. A mãe não quer que o filho saia de casa. A mãe desenvolve um câncer para o filho ter dó dela e cuidar dela para que ela... É uma forma dela segurar. Isso é estudo científico. Isso aqui eu não estou brincando, é muito sério. Perfeito. As pessoas que desenvolvem doenças para segurar as pessoas, para as pessoas não evoluírem. Então, você quer evoluir na vida? Saia das dependências emocionais. O exemplo que eu dei da vitimização é esse exemplo. A pessoa fica se vitimizando, né? E fica dando desculpa para isso ou para aquilo e não muda, tá? E para fechar, vem a parte do vingador. Né? As pessoas ficam nessa parte vingativa da vida, né? E a parte do narcisismo, querendo ser eu quero controlar os outros. Né? Então, cuidado, não caia nessas dependências emocionais. Então, a dependência emocional, juntamente com a análise corporal, fazem a diferença na vida das pessoas. Olha, uma verdadeira explanação do mestre aí, viu? Milton, você sabe que o tempo urge, mas novas oportunidades surgirão mais para frente. E eu gostaria que você deixasse, então, o contato para todos os nossos ouvintes aí, né? Que possam contactar e inclusive, acioná-lo. Quem quer entrar em contato, o DDD 014, né? 991491771. O meu e-mail é madebiase@hotmail.com e o Milton DeBiase no Instagram, as pessoas podem me encontrar. E no Facebook também, Milton DeBiase. Milton.debiase também pode me encontrar. Só que eu já aviso, né? Eu não fico colocando coisas particulares, mais particulares, mas não profissionais, que eu não faço esse trabalho. Um dia, talvez, quem sabe, né? Porque eu acho que eu tenho mais uns 50 anos de vida. Eu acredito que... Tem muito a nos oferecer. Não é isso, a gente tem que pensar assim, né? Então, eu acho que talvez a gente, mais para frente, consiga colocar alguma coisa nas mídias. Bom, Milton, um prazer foi muito grande em recebê-lo. Tenho certeza que o público todo adorou aí as suas explanações. Eu gostaria que você deixasse, então, as considerações finais ao programa. Primeiro, de novo, agradecer o convite, agradecer essa oportunidade de eu contar um pouco da minha história. Muitos dois corriguenses aí não conhecem a minha história, né? Apesar da minha curta história, que com 20 anos eu saí de Dois Córregos e fomos para Bauru, né? Para a vida. Então, a minha vida em Dois Córregos se limitou até os 20 anos, né? Mas agora a gente vem frequentemente aí no dia a dia. Mas eu agradeço de todo o coração essa oportunidade de contar um pouco da minha história e de colocar e você me permitir contar um pouco do que eu estou fazendo hoje, porque é isso que vem complicando a vida das pessoas e das pessoas não terem mais sucesso, sabe? Então, só de você me dar a oportunidade de eu contar um pouco disso, de despertar nas pessoas isso, né? Perfeito. E resumidamente, o que eu diria para as pessoas, vão para a vida, que a vida é justa e ela só está te esperando. Então, pessoal, através das palavras aí do nosso Milton, nosso conterrâneo, até uma próxima, se Deus quiser.